Salve, salve, Luiz Haddad! Eu pego até meio, né? Já, começou. Tudo bem? Salve, salve, Valtinho. Tudo ótimo, brother. Prazer estar aqui com você, com toda a galera da Manifesto, nessa comunidade linda. Pô, que coisa boa, cara, você está aqui com a gente, aqui nesse podcast. Muito bom conversar contigo, né? Tenho certeza que é muito. Eu sempre apresento mais ou menos, né? Tem até que ver mais uns 4 flow, a gente começa a apresentar direito, né? Mas eu só dou um ganchinho para ser, porque eu acho que a apresentada já é quase que a primeira fala sua, né? Mas, pô, o Luiz Haddad é um irmãozaço, antes de mais nada, um parceiraço, um amigão, e já fomos sócio aqui no comecinho da Manifesta, e depois ele partiu para focar exclusivamente no que ele está fazendo hoje, que tudo tem a ver com blockchain, com as criptos e com outras coisas que ele vai comentar aqui com a gente. Então, queria começar assim, Haddad, te passando aí a palavra para você dar só situar a galera aí, se apresentar e a gente começar aqui o nosso papo. Beleza, obrigado. Bom, antes de mais nada, eu sempre fui muito fã e admirador do Valtinho e de todo o conceito de business art, desde quando eu estava na faculdade, era uma parada que me inspirava e ter vivido intensamente esses momentos de manifesta, ter vivido, né, essa busca pelo business art, que eu acho que é isso, né? O business art, no fundo, é aquele lugar que é tão difícil de chegar, que ele mantém a gente remando, e a gente vai, às vezes, que modelando e mudando e iterando, mas a gente, no final, olha um para o outro e fala, caraca, isso é business art, pô, é business art, pô. É muito maneiro que a gente sempre, de alguma forma, chega a essa conclusão, né? Então, sei lá, o business art para mim virou quase que uma filosofia assim, de vida, de trabalho, de várias outras coisas. E, bom, né? Tipo, eu, cara, capixaba, leonino, reikiano, surfista, apaixonado pelo mar, pela água. Eu gosto muito de fazer projeto voluntário, inclusive foi o que, de alguma forma, também aproximou muita gente quando a gente estava morando aí no Rio, né, Valtinho? A gente, pô, voluntário lá do Novos Líderes, depois a gente foi para a Convergência, depois, enfim, a gente mobilizou bastante rede, tentando causar impacto, pô, teve a sua quase candidatura, enfim, vários tempos, teve o Bazar, enfim, várias coisas que a gente fez junto que estavam muito mais ligadas a essa coisa meio missionária, né, de causar propósito, mas aí tinha um lado do business, né, que era o nosso lado arte, aí tinha um lado business que provocava, falava, pô, mas e aí? Né, como é que dá retorno financeiro? Precisa dar retorno financeiro? Se sim, qual, como? E aí, cara, enfim, formei em Direito, minha trajetória, sendo bem breve, assim, formei em Direito, fiz algumas coisas na faculdade, tentei fazer minha primeira startup lá, que deu errado, mas foi muito maneiro, foi muito aprendizado. Eu trabalhei nas empresas da minha família, de evento, depois mineração. Acho que é bom. Eu sou o Valtinho, a gente também compartilha, né? Ter passado por empresa familiar é uma experiência muito engrandecedora. A gente aprende muito, muito, muito. E depois eu fui trabalhar no mercado financeiro com a galera da Apex, meus grandes amigos, que gosto muito, mas, pô, vi que o mercado financeiro não era para mim, tive crise de burnout, fui, sabe, depois do período na empresa da família, eu tive um burnout e depois do mercado financeiro também. Foram 2 que eu tive até agora. E aí eu me prometi, falei, cara, o terceiro eu não quero ter, não. E aí eu comecei a trabalhar com tecnologia quando eu fui para o Rio, no Bazar, que, pô, enfim, foi uma trajetória bem maneira. Valtinho lá foi o que a gente começou a se aproximar muito ali pelos bate-papos, comunidade empreendedora. E aí do Bazar eu tentei minha carreira numa startup onde eu era fundador, que foi a Dropout, que também foi um aprendizado muito grande. De lá eu fui para o Rio, que foi aonde eu brinco que foi meu grande aprendizado assim de, cara, aprender o que é blockchain, sabe, a partir da infraestrutura, tipo, bem profundamente. Trabalhei como o responsável pela gestão da comunidade da Use Rio no mundo, né? E foi uma experiência, cara, você acompanha essa época, né? Você lembra que foi uma experiência assim incrível de participar de conferência no Brasil, no mundo, de
ajudar a criar uma blockchain meio que do zero, assim, um projeto de tanto impacto, e ser um dos nós dessa rede foi uma parada que, enfim, tenho muita gratidão também pelo Canelas, Igor, Domi, todo mundo da equipe, Rafa, Vice, Bonzinho, Me Esquece, Jay, enfim, Patrick. Do Use Rio, eu finalmente... Aí no Use Rio, eu e o Valtinho já falava muito sobre a Manifesta e tal, a Manifesta já tinha, né, a sementinha lá germinando, e aí eu saí do Use Rio para me juntar à Manifesta, pô, com o Valtinho, Pedrinho, Mata. Foi um período fantástico também, de muito aprendizado, a gente tentando criar um modelo de um negócio que não existia, e pô, como é que faz? E é fundo, é Venture Builder, o que a gente está fazendo? No final das contas, o que a gente está criando, né? E aí a gente aprendeu muita metodologia, negócios, com as causas, com os ativistas, tese, enfim, tivemos um apoio de muita gente bacana nessa jornada. Pô, enfim, Bório, Leandro, Lelê, Bel, Guilherme, todo mundo que... Baby, enfim, toda essa galera que eu imagino que um dia possa ouvir a gente, e que ajudaram muito, até que teve a imersão com a Muda, né? E, pô, na imersão com a Muda, eu confesso que me apaixonei pela primeira vista. A Muda é um projeto de moeda para fomentar a cultura, né? E na época a gente, na Manifesta, tinha essa prática de poder fazer voluntariado. Não, eu quero me dedicar a tal projeto, porque tem impacto, tem isso. E eu lembro que eu ficava muito feliz, porque tipo, dentro das minhas tarefas de Manifesta, incluía ter coisas relacionadas com a Muda. E na época também eu era conselheiro da Cambiatos, que é a organização que eu trabalho hoje. E a Muda, basicamente, é essa moeda complementar que funciona dentro da plataforma da Cambiatos. E, cara, eu percebia nitidamente que a minha energia, quando eu estava trabalhando com a Muda, quando eu estava fazendo moeda complementar, quando eu estava no blockchain, que era uma coisa que na época a Manifesta talvez não estivesse, sei lá, preparada, madura, ou no momento, né, de estar dando esse mergulho, meu olho brilhava diferente, eu falava de um jeito diferente, era uma parada que eu sentia que meu propósito me chamava para lá, né? Então, em fevereiro do ano passado, a gente, pô, foi uma separação de comum acordo e muito bem resolvida, e muito amigável entre a galera, a gente, cara, ver que, enfim, a gente estava buscando, né, esse mesmo objetivo de causar impacto, enfim, de regenerar o planeta, de ajudar as pessoas que estão querendo fazer isso, só que talvez os mecanismos que a gente pudesse fazer ali fossem diferentes e complementares, né? Que um é a parte de investimento de impacto, ESG e tudo mais, e outra é a parte dessa criação de outras moedas, de blockchain, de outras economias, que a Muda despertou isso em mim de novo, aí eu fiquei, hoje em dia, né, eu trabalho na Muda, eu trabalho na Cambiatos, que é a plataforma que cria outras moedas, e como surfista apaixonado que eu sou, eu me meti num negócio de previsão de onda chamado Surf Guru, que é o maior site de previsão de onda e vento do Brasil atualmente. E lá, Valtinho, o Surf Guru ele talvez seja um exemplo da metodologia Manifesta que a gente criou, né? Porque lá a gente fez Canvas, OKR, fez tudo como a gente sempre quis fazer nos investimentos que a gente pensava para a Manifesta. Eu tenho a felicidade de ter sócios lá e ter pessoas que compraram essa ideia enfim, seguiram as metodologias e hoje a gente está colhendo os frutos, sabe? Está indo muito bem. Então, assim, cara, é um pouco disso aí. Eu me envolvo também. Agora eu estou um pouco envolvido com essa parte de games e blockchain. Faço pesquisa também para algumas agências de comunicação e relações públicas, a Sherlock Communications, sobre blockchain na América Latina. A gente escreveu um e-book no ano passado, vai escrever outro esse ano. Então, assim, cara, eu acho que eu sou construtor de comunidades, também é uma coisa que, sei lá, eu meio que criei a minha profissão, mas na Muda a galera me chama de surfista existencial. Então eu gosto um pouco disso, que eu vou surfando conforme as ondas vão pedindo. Boa! Não, maravilhoso. E o Fabrício fica me provocando aqui, né? Ele fala, cara, imagina que as pessoas estão ouvindo vocês assim pela primeira vez, então não conhece a história, não conhece a referência. Então, cuidado assim quando vocês forem passando. Aí eu ficava pensando só na sua apresentação, né? Que a gente tinha que ter um podcast para cada detalhe da apresentação, seja na profundidade, seja no conteúdo. Então, assim, isso pode ser uma boa provocação até para a gente começar assim, né? Então, pô, o Haddad, como eu coloquei, como ele acabou de colocar, ele tem essa experiência assim, muito diversa, né? O que é incrível, né? Que para mim é ouro puro, né?
que vem do direito, já tinha empreendido, empresa familiar, depois entra para uma coisa de mercado financeiro, né, completamente diferente, depois startup de tecnologia aí ligada a consumo, que era o Bazar, aí depois entra na própria Dropout, né, que é educação, capacitação, e depois entra em blockchain de novo, que é o Rio, né? Aí entra na Manifesta, que é um fundo de impacto, e volta agora e começa a se consolidar, né, como a gente tem conversado, nesses 3 negócios, né, que é tanto a Cambiatos, que é uma plataforma incrível para que você possa criar moedas sociais, né, em cima dessa plataforma, moedas complementares, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A Muda, né, que é uma delas, né, então é uma moeda complementar, e o Surf Guru, né, que é essa startup aí digital que, como tudo que o Haddad toca, também vai com certeza para esse lugar também, não tem como, não tem escapatória. Quando acha que não chegou, chega. E você comentou também do business art aqui, das metodologias, né? Então, acho que a gente tem um caldo aqui de coisas para aprofundar que pode ser super interessante assim, para a turma, né? Então, assim, eu sei lá, eu acho que eu começaria assim do começo, cara, que é essa coisa do blockchain e a importância dele, assim, porque isso é um negócio que você foi mergulhando, né? Cada vez mais. Eu acho que o seu mergulho grande foi no IOS mesmo, né? Antes ainda não era, existia, né? Mas não. Fala um pouquinho como é que você se conectou com esse tema, o que faz com que ele seja tão apaixonante assim para você e qual é a grande oportunidade que a gente tem com esse negócio para esse outro mundo aí que a gente está construindo. Legal. Dá para fazer um podcast só com essa pergunta. Mas é isso, vamos na tentativa de sintetizar. Cara, eu conheci blockchain. Pedrinho foi um dos caras que me apresentou blockchain. Quando eu fui conhecer a Entropia, né, na época que ficava aí na Gávea, desenvolvedora de startups com foco em inteligência artificial e blockchain, eu estava querendo sair do Bazar e procurar novos ares, vendo outras coisas, e a Entropia estava buscando uma iniciativa de educação para capacitar os empreendedores da própria Entropia e para capacitar a comunidade. E aí eu fui num café com blockchain que o Christian Aranha falava e tal, e o Christian fez aquela fala irada dele, explicando sobre blockchain, como é que era, por que era oportunidade. Eu lembro que na época o Bitcoin estava uns $4.000, assim, foi junho, julho de 2017. Foi, sabe? Aí eu lembro que, enfim, tinha várias questões na época. E aí eu liguei para 2 pessoas que eu confio muito, que um é o Gabriel Guimarães, que atualmente trabalha na Brex, e outro era o Diogo do PicPay, que era meu sócio na Zite, que hoje foi vendida para americanas.com, sei lá. Enfim. E aí eu lembro que eu perguntei para os dois, e aí, cara, o que vocês acham de Bitcoin? E aí o Gabriel falou, aqui no Vale do Silício todo mundo está falando que isso é esquema, que não sei o quê, não faz, sei lá, eu não invisto não. E aí o Diogo, ao contrário, falou, cara, eu tenho Bitcoin, eu recomendo que investe um pouquinho. E logo em seguida, quando eu saí do Bazar, que eu entrei na Dropout, a minha agenda, quando eu estava na Dropout, não permitiu que eu continuasse com os compromissos que eu tinha na Zite, que era vir para a Vitória uma vez por mês, fazer reunião de conselho, blá, blá, blá. Enfim, cara, eu vendi minha participação na Zite para o Diogo e ele me pagou em Bitcoin. E aí, quando eu recebi isso, cara, deu tipo, sei lá, o Bitcoin saiu de $6.000 para $20.000. E aí foi meio aquela parada, uau, caraca! E aí por causa da Dropout, eu tinha que estudar sobre blockchain. Tipo, eu lembro que uma das primeiras coisas que a gente fez foi um e-book explicando o que era blockchain, porque a gente precisava de tornar essa tecnologia que é tão transformacional, assim como a internet foi para a gente, o blockchain pode ser para todas as formas como a gente transaciona valor e troca valor. E eu tinha essa missão de transformar essa parada mega complexa. Mas pegando esse gancho aqui, por que o blockchain é tão transformacional assim? Cara, porque ele reduz a quantidade de intermediários entre as nossas trocas de valor. Então, sei lá, se eu quero mandar um valor para um amigo meu que está na Nicarágua, para, por exemplo, sei lá, pagar uma viagem de surf, normalmente eu pagava entre 12% e 20% de taxa.
Eu fui fazer uma transferência internacional um dia desse para um amigo que está na Indonésia, e era isso aí, era quase de 12% a 20%, dependendo do meio que você escolhe. Eu faço isso por Bitcoin pagando 0,1, sabe? Então, assim, essa é a primeira diferença que para mim é gritante, sabe? E, além disso, o sistema financeiro que vem junto com o Bitcoin e com a tecnologia do blockchain é um sistema financeiro aberto, onde as pessoas podem participar, que não tem, você não tem que ter uma licença de banco, né, para participar desse novo sistema financeiro descentralizado. Basta você comprar um token de algum projeto que, por exemplo, projetos hoje de finança descentralizada, eles fazem a mesma função de emprestar que os bancos, só que eles fazem de maneira descentralizada, com taxas muito menores, com segurança pelos contratos inteligentes, proporcionando, por exemplo, que o cara que poupa dinheiro no Japão empreste para alguém do Brasil. E aí, quando a gente olha, né, o cenário de macroeconomia, qual que é a taxa de juros do Japão? Caraca, deve ser, sei lá, 1%, ou quiçá negativa, e a gente tem vários países com taxa de juros negativa. Imagina esse cara poder emprestar para alguém aqui na América Latina, sei lá, a 0,5% ao ano. Para ele é um excelente negócio, e para o empreendedor, para a pessoa aqui da América Latina, é um negócio melhor ainda. Tudo bem que a pessoa tem que deixar algum criptoativo como colateral, mas o que eu acho maneiro é a pessoa, quando ela começa a comprar essas criptomoedas, ela entra num mundo de possibilidades, num mundo de outras formas de trabalhar, de outras formas de subsistir, de outros tipos de dinheiro, que é o mundo também das moedas complementares, que blockchain impulsiona e possibilita, né, muito isso. Então, basicamente, por conta dessa funcionalidade. Imagina que os meios de comunicação, eles faziam intermediação entre as notícias e as pessoas, né? E aí veio a internet, e a partir da internet veio Twitter, Facebook, Instagram, Orkut, MySpace, YouTube, que são várias plataformas para a gente fazer uma coisa. O Zoom, que é plataforma para a gente se comunicar. Imagina que o blockchain ele está pegando os serviços financeiros, ou seja, as trocas de valor que hoje bancos, governos e outras instituições fazem, e está falando assim, olha só, você não precisa desse tanto de gente. Vamos tentar fazer de uma outra forma, que é virtual, que é descentralizada, e que você pode participar também. É mais ou menos isso, como eu enxergo. Não, perfeito. Aí eu tenho duas perguntas em cima disso. Assim. A primeira é como é que seria, de forma mais simplificada, assim, só para a gente entender uma referência, quando esse negócio tiver assim um pouco mais avançado, quais são as possibilidades? Então, hoje as moedas são ligadas aos países e controladas pelo Banco Central. Então, futuramente pode ser uma... Como é que você imagina, assim, só para a gente, não quer dizer que vai acontecer ou não, mas só para quem está ouvindo entender qual é o tamanho da possibilidade, assim. Eu vou partir do que está acontecendo hoje para levar para onde eu acho que vai dar, tá? Então, hoje, nós já temos um país, uma nação, um Estado-nação soberano que, a partir do dia, se não me engano, 7 de setembro, vai aceitar Bitcoin como parte da sua moeda corrente, que é El Salvador, e eu fico muito feliz desse exemplo ser latino-americano e da gente estar hackeando o sistema financeiro dessa forma, onde as pessoas vão poder escolher se elas vão aceitar em Bitcoin ou em dólares, né? E aí, lembrando, El Salvador é um país que a economia é dolarizada e não tem banco central próprio, ou seja, El Salvador é refém das políticas do Banco Central dos Estados Unidos, por isso, aceitar Bitcoin para El Salvador e qualquer outra economia dolarizada é um excelente negócio. Por quê? Por conta da teoria por conta existe um gráfico, né, de política monetária que mede a eficiência da moeda e a resiliência da moeda. Isso também é um argumento para as moedas complementares, né? Por que a gente precisa de ter moedas complementares e por que blockchain ajuda nisso tudo? Quanto mais moedas a gente tiver, por exemplo, se eu puder comprar uma passagem aérea com reais e milhas, eu tenho uma probabilidade maior de comprar uma passagem aérea do que se ele só aceitar real. Se uma companhia aceitar a milha e as outras não, eu tenho certeza que essa daqui vai vender muito mais. Ou seja, essa daqui, por aceitar diferentes tipos de moeda, ela ganha preferência de várias outras pessoas.
né? E eu acredito que isso vai acontecer com El Salvador. Eu acho que vai ter muito investimento indo para El Salvador por conta deles aceitarem Bitcoin como uma moeda corrente e que isso vai levar a outros países a começar a aceitar Bitcoin como moeda corrente. Então, isso, para mim, é uma tendência muito clara, que é o enfraquecimento dos bancos centrais nesse sentido. E não é só, não diria que é dos bancos centrais, eu acho que é o fortalecimento das nações que, historicamente, são fragilizadas, né? Por exemplo, El Salvador, por exemplo, Paraguai, por exemplo, Panamá, que são economias que são dolarizadas. E o que acontece? No ano passado, por conta da pandemia, a gente teve a impressão, se eu não me engano, de 7 trilhões de dólares. Né? O pessoal brinca que a gente não tem ideia de qual é a diferença de 1 milhão para 1 bilhão. Eu não tenho nem ideia da diferença de 1 milhão para 1 trilhão. Eu só sei que isso representa, em números gerais, que 23% de todos os dólares em circulação foram criados no ano passado. Agora, imagina, para os Estados Unidos, isso é beleza, porque essa inflação não chega toda nos Estados Unidos, porque tem um monte de país que demanda dólar, que são chamados eurodólares. Só que essa inflação ela é empurrada para os outros lugares, né? Então, tudo fica mais caro quando você depende, por exemplo, de alguma matéria-prima que é dolarizada. Né? Então, assim, os Estados Unidos, pelo dólar ser a moeda de troca aceita globalmente, por existir uma demanda por dólares, ele imprimiu esse dinheiro, mas a inflação não fica toda nos Estados Unidos, vai só uma parte. A maior parte dessa inflação vai para o resto do mundo. Então, o índice de preço começa a subir em tudo quanto é lugar, como a gente viu, né? Aqui no Brasil, América Latina, enfim. Argentina, crise atrás de crise e tudo mais. E aí eu estou vendo os bancos centrais enxergando as criptomoedas, o blockchain e principalmente o Bitcoin como uma alternativa para atrair investimento externo. E aí tem uma coisa legal também de El Salvador. Mais de 15% do PIB de El Salvador vinha de remessas do exterior. Trabalhadores, imigrantes que moram em algum lugar que mandam dinheiro de volta para casa. Sabe qual é a média de taxa? Entre 10% e 15%. Ou seja, só de fazer isso, só de reduzir de 10% a 15% para 0,1%, que é né, buscando 0,1%, mas enfim, para uma coisa abaixo de 0,5%, já é um ganho muito grande para a população de El Salvador e de qualquer outro país que seja dolarizado e que tem essa mesma tipicidade, né, de receber muita remessa do exterior, muito trabalhador imigrante e tudo mais. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que é uma tendência muito clara. E eu acho que, naturalmente, os países vão ter que... Por exemplo, China começou agora a se fechar um pouco mais, né, quanto ao blockchain, as cripto, a mineração, e os Estados Unidos está abraçando. Então, eu acho que tem uma tendência da gente ver o mercado mais multipolar, que hoje o mercado é muito centralizado ali na Ásia, China, Japão, Coreia do Sul, e ver mais participação ocidental e latino-americana, e da África também. Nigéria é um país que está bombando. Todo país que entra em crise monetária, as criptomoedas começam a bombar. Porque no gráfico de resiliência e eficiência, você ter uma moeda só é muito eficiente, porque todo mundo aceita a moeda. Né? É tipo uma monocultura. É muito eficiente você plantar só soja. Só que se der uma praga ou se der um incêndio, ele vai alastrar muito rápido. É a mesma coisa do sistema financeiro quando só tem um tipo de moeda, que é a moeda emitida pelos bancos e pelo governo, que é o dinheiro fiat, que a gente chama. Quando você tem outros tipos de moeda, você torna, assim como a agrofloresta é muito mais resiliente do que a monocultura, você torna o seu sistema financeiro resiliente. E é basicamente fazendo o quê? Olhando para a natureza, aprendendo com a floresta. Aí vai para toda a nossa vibe de ancestralidade, de outras economias e tudo mais. Então, o blockchain é uma roupagem nova para uma prática que já é ancestral. Quando a gente olha para o Antigo Egito, sociedades matriarcais, já existe esse conceito de ter vários tipos de moeda há muito tempo, porque moeda só é um acordo sobre o meio de troca na nossa comunidade. Né? Essa coisa de ter só um tipo de moeda, de ser só do banco, de ser só do governo, foi a coisa que a burguesia inventou lá em 1700, 1800, para ganhar poder, sabe? Para ascender socialmente e para usar o dinheiro, como hoje na vida de muita gente, como instrumento de dominação, sabe? E eu acredito muito como o blockchain como aquela ferramenta que pode tornar o dinheiro uma ferramenta de emancipação. Por isso que
eu sou apaixonado por isso, sacou? Porque eu fico... E hoje, por exemplo, uma parada que é muito louca é que tem gente jogando videogame na internet. É um joguinho chamado Axie Infinity, que eu até estou envolvido com um projeto, que, cara, a galera tá jogando videogame e ganhando para jogar videogame. Ontem eu ganhei uma partida, eu ganhei 10 SLPs, que equivale a R$ 10. Uma partida de 5 minutos. Então, isso, aí quando eu falo de novas formas de trabalho, também tem isso, né? Uma galera colocando mineradora dentro de casa, uma galera começando a jogar jogo e ser remunerado por isso. É o novo Uber, né? Tem um case das Filipinas, que durante a pandemia a galera começou a jogar esse Axie Infinity e parou de precisar de fazer Uber, de precisar de fazer essas outras coisas. Então, para mim, eu vejo muito essa tendência. Sabe? Aí, uma outra tendência que eu acho forte é a gente começar a entender mais sobre a rastreabilidade, da onde vêm as coisas, usando blockchain, e aí dando transparência para a cadeia de suprimentos. Isso pode gerar, pode facilitar muito comércio justo e todas as práticas de consumo responsável e sustentável. Tem também a parte de blockchain sendo usado para regeneração, como o Sistema Natos, que é uma outra iniciativa da Cambiatos, que está usando o blockchain para garantir que a gente consegue transferir recurso, né, de pessoas que querem apoiar RPPNs para esse movimento conservacionista. RPPNs são reservas particulares do patrimônio natural, reservas privadas que garantem que essa floresta vai ser uma reserva perpetuamente, né, para o resto da vida. E aí, com o uso de blockchain e uma outra tecnologia que são os NFTs, né, que são os tokens não fungíveis, a gente consegue fazer tanto essa coisa do blockchain games, tanto blockchain para regeneração de floresta, quanto blockchain arte. Cara, aí tem mídia social, enfim, tem muita coisa. É isso que é incrível, né? Não, perfeita a explicação. Porque assim, o blockchain, em tese, né, ele não tem uma relação direta e umbilical com dinheiro, né? Ele é uma nova forma de você aferir que aquilo é aquilo, né? De garantir, auditar, rastrear, como você colocou, né? Então, onde você antes precisava de um centro, né? Com o blockchain, você consegue fazer isso sem um centro. E aí isso caiu como uma luva na moeda. Tanto é que na primeira parte você só falava de blockchain, quanto isso, quanto sistema financeiro, porque quase como se a grande revolução que permite é essa descentralização do dinheiro mesmo, da moeda, né? Que não vai ser só no estilo figurado, né? Agora não é mais centralizado pelo Banco Central, mas também, por incrível como você colocou, também descentraliza um pouco a riqueza, né? Dificulta um pouco mais essa concentração de riqueza, mas você tem várias outras coisas, né? Como você pode ter o próprio Uber mesmo, de aluguel de carros em blockchain, o Mercado Livre, enfim, tudo que a gente vê na internet em tese, né? Ele podia ser organizado sobre essa lente assim do blockchain, né? Aí cai um pouco nas moedas complementares, né? Que é o caso da Muda, né? O que é esse conceito de moeda complementar, né? O que é a Muda e como é que ela está hoje, Haddad? Legal, pô. Muito bom receber essa pergunta hoje. É um dia especial para a Muda hoje, né? Porque primeiro a Muda é uma rede, né, de fomento a outras economias baseadas na alegria e na abundância. É um grupo iniciado, né, por artistas, produtores culturais, palhaços, surfistas, hackers, praticantes de reiki, terapeutas, agricultores, a galera da agroecologia, das escolas Waldorf. Então, assim, a Muda ela vem dessa mesma rede comunidade que a Manifesta também vem, né? Que é a galera acreditando nesse outro mundo possível, né? A gente brinca que na Muda nós somos os criadores do impossível, somos outra forma de pensar. Então, vamos criar outra realidade, então colar no bonde, vem com a Muda, vem mudar. É uma música que a gente tem. E aí a gente acabou de vir dessa imersão em Rio Bonito, né, no Jardim das Delícias, que é um lugar que você conhece muito bem também, que é uma RPPN, na beira do rio. E hoje a gente foi contemplado por um edital do Instituto Goethe para fazer várias ações ligadas à moeda complementar e agroecologia. E nessa rede de fomento, a gente tem uma moeda complementar, que também se chama Muda, né? Então, a Muda é uma rede, mas também é uma moeda. Então, essa é o primeiro ponto de observação, que a rede ela é maior do que a moeda. Tem muita gente que está na rede que não necessariamente usa moeda, mas todo mundo que usa moeda, ela consegue acessar a nossa rede, né? E aí, por exemplo, a Muda, quando ela começou, ela usa
a plataforma da Cambiatos, né? Então, todas as transferências e compras e vendas da Muda, elas ficam registradas na blockchain que a Cambiatos criou, né? Que usa o software do Use.io e tudo mais, que é um software bem conhecido. Hoje ainda é uma blockchain privada, não é uma blockchain pública, mas, enfim, a gente tem todos os registros lá, a gente não vê necessidade ainda de transformar em blockchain pública. Qual é a diferença, Dade, de blockchain privada para pública? A privada, a gente que controla, quem tem acesso ao registro, né? ao saldo dos registros e tudo mais. A pública, todo mundo tem acesso. Tá? E a gente controla também quem que são os mineradores, os validadores, quem valida as transações. Né? Na privada é escolhido por um ente, no caso é a Cambiatos e a Muda. Na pública tem meio que formas públicas de fazerem isso. É como se fosse uma base de dados aberta e uma base de dados que é permissionada, né? Que a gente escolhe quem tem permissão de entrar. Mas aí, o bom da Muda é que a gente pode transformar ela em pública quando a gente quiser. A gente não faz isso hoje ainda, porque pelo desenvolvimento da tecnologia ainda ficaria caro, por exemplo, para, sei lá, criar uma conta. E aí, sabe, a gente ia entrar em problemas. E isso iria piorar a experiência de quem está usando. Né? Porque blockchain é muito difícil de usar. Você é um caso aí, entre os vários, de pessoas que têm ativos na blockchain. No caso, o Valtinho tem algum tipo de investimento em Bitcoin e ele basicamente perdeu a chave privada dele. A gente está tentando recuperar, mas esse é um caso que acontece muito na Muda, da pessoa perder as 12 palavras e ter que criar outra conta e tudo mais. Então, ainda a usabilidade ainda é desafiadora. A gente trabalha muito para tentar melhorar isso. Agora, no sistema Natos, por exemplo, a gente criou conta que está associada ao e-mail. Né? Então, você vai poder recuperar sua conta pelo e-mail. Porque em tese, né, exatamente por não ser centralizado, não tem um centro, né? Se você levar isso ao extremo, é isso. Se você perdeu tua senha, você não tem um centro para chegar para você e falar, não, deixa eu ver se você é você que eu te dou, né? Exatamente. Tem os ônus e tem o bônus e tem o ônus, né? Esse é um dos ônus. Mas aí a gente está vindo com esse conceito na Cambiatos, que é uma descentralização gradual, porque a gente viu também, assim, o Bitcoin ele já é descentralizado por essência, né? Ninguém sabe quem é o Satoshi Nakamoto, enfim, tem toda essa coisa que era preciso ter um protocolo que fosse meio que radicalmente descentralizado. Mas os outros que vêm, né, depois disso, eles podem ser mais ou menos descentralizados. Descentralização não é um conceito único, né? É um espectro. Você pode ser mais descentralizado ou menos descentralizado. Tem meio que uma gradação, né? E aí a busca é por ir descentralizando aos poucos na medida que a gente tiver tecnologia que dê uma experiência boa, né, para as pessoas fazerem. Porque não adianta nada você ser mega descentralizado e ninguém conseguir usar a sua ferramenta. Que é o caso de muitas aplicações de blockchain que eu já vi, né? E que eu acho que a galera que está ouvindo a gente aí, quando, sei lá, alguém tentou fazer uma coisa com Ethereum, botou um MetaMask e tudo mais, deve ter passado por algumas dificuldades. Ou até para comprar Bitcoin é difícil, né? Mas aí só para concluir assim a Muda, então ela é baseada, ela usa a Cambiatos, né? Então é uma moeda, você tem lá, como você falou, as 12 palavras, etc. e tal, você troca serviços ali dentro da rede, né? Então você pode oferecer um serviço em Muda, e aí essa troca começa a acontecer, né? Eu sei que está rolando uma coisa linda com cestas de orgânico também, né? Então, você possibilita a compra de alimentos e essa rede vai crescendo de forma orgânica, né? Exatamente. E tem uma forma interessante que é como que a gente cria mudas, né? Quais são as ações que a gente... Porque toda política monetária, né, você tem a regra de como você cria novas moedas e como que você faz a gestão dessas moedas. Né? Na Muda, a gente pode ofertar e comprar produtos e serviços, e as nossas regras de criação da moeda normalmente estão associadas com algum objetivo relacionado a impacto social, ambiental, cultural ou educacional. Né? Então, a gente tem, por exemplo, algumas formas de se você convidar um amigo para a Rede Muda, você ganha 20 mudas. Né? Se você entrar na nossa plataforma da Pluriverso, fizer a sua apresentação lá, sou o Walter da Manifesta, tal, amigo do Luiz, pá,
meu nome de usuário é Walter Cavalcante, e fizer essa apresentação lá, você também pode ganhar 20 mudas. Se você compartilhar algum conteúdo da Muda nas redes sociais, você pode ganhar 20 mudas. Quando a gente começou, se você meditasse 20 minutos, você ganhava 20 mudas. Se você ficasse um dia sem sair de casa, sem comer carne. Então, o bacana da plataforma da Cambiatos é que a gente pode escolher as formas de criar a moeda a partir dos objetivos e ações que a nossa comunidade deseja incentivar, sabe? E isso é um potencial imenso para a mobilização coletiva, sabe? Para quem participa de algum dia de voluntariado, por exemplo. No nosso caso, a gente vai colocar para quem participar de uma CSAA, que é a comunidade que sustenta a arte e o alimento. Então, a gente está experimentando. E o legal da Muda é que ela é experimental, sabe? A gente sabe que a gente está ali testando várias coisas, não tem um peso de ter que acertar sempre, a gente pode errar, porque, né, quando você tem que acertar sempre, você fica mais travado para criar coisa nova. A gente faz a distribuição de 240 cestas de produtos orgânicos por mês, e a galera pode comprar usando moeda social. A gente distribui cesta de produto de limpeza, cesta de alimentos secos, tem diversas consultorias, tem a sua consultoria de OKR, tem a consultoria do Pedrinho de assessoria empresarial, que eu, inclusive, comprei para dar para o Surfuru. Eu dou consultoria e mentoria para startups, aula de canto, aula de violão. O Florian, que é nosso amigo francês, dá aula de francês. Então, cara, o que eu acho maneiro na Muda é que a gente só oferece algo para receber em mudas que seja algo que a gente realmente queira dar, que seja algo que é abundante na gente. Então, a gente já começa a operar na lógica de abundância a partir do momento que a gente está ofertando coisas. Eu comecei por exemplo, todo amigo meu, toda pessoa que pegava Covid, eu comprava reiki na Muda e dava de presente. Eu não sei se eu te dei, eu posso ter ou te dado ou te oferecido. Maravilhoso. Flávia, te dei, não dei? Então. Pois é, e hoje a Flávia, que começou, que ofertou reiki na Muda, mas não se enxergava como terapeuta, hoje ela é terapeuta de reiki. E ela descobriu essa profissão na pandemia por causa da Muda. Não por causa, né? Mas, tipo assim, ela foi encorajada a seguir a profissão, né? Ela já fazia a terapia e tudo mais, era muito talentosa, mas ela não tinha meio que coragem de cobrar em reais, né? Porque aí tem uma coisa também do cobrar em reais e cobrar em mudas. Quando você cobra em muda, parece que é uma cobrança mais leve, porque é uma moeda que ela é criada a partir de boas ações, a partir de objetivos comuns. Então, tem muito mais um senso de colaboração do que essa coisa do dinheiro criado pela dívida, né? Que é uma coisa meio pesada, uma carga que parece que vem junto, né? Não, é incrível. E, cara, aí a Muda tem diversos projetos parceiros. Pode falar. Não, é incrível, ia falar, porque você escolhe, né, num primeiro momento, isso que faz a cultura, né, o que é valor, né, que a gente percebe muito que o valor fica deturpado, né, então, quando você começa a dizer no começo, né, exatamente para dizer para onde que a gente está indo, né, se você meditar, se você ler um livro, se você fizer uma boa ação, é esse tipo de coisa que a gente está querendo valorizar, né, está querendo dar valor, e aí na hora que a rede começa a girar, né? Você hoje ainda não pode comprar alguma coisa usando parte do pagamento em muda ou já pode? Pode. Por exemplo, hoje tem uma oferta de focaccia lá que eu super recomendo para quem gosta, que você pode pagar em reais e mudas. Se eu não me engano, são R$10 e 12 mudas. E as formas hoje de ganhar muda, além dessas formas de engajamento que você citou, né, criar conta, fazer, apresentar, você tem que estar oferecendo algum serviço seu. Basicamente é isso hoje. Você não pode nem comprar muda, né? E aquela primeira parte das boas ações por muda não está mais ativa, né? Você já criou a rede. Isso. Mas, por exemplo, a gente tem algumas ações que vão subir, inclusive hoje, que são relacionadas, por exemplo, a facilitar a troca na rede. Então, se você coloca o seu número de contato no seu perfil, você ganha 10 mudas. Se você completa seu perfil com sua foto, localização e uma mini bio, você também ganha 10 mudas. Se você fizer a sua primeira oferta, né, você ganha 20 mudas. Se você fizer a sua primeira venda, você também ganha 20 mudas. Aí tem outras aqui de ajudar ou a CSAAs ou algum projeto parceiro da Muda com voluntariado, né? Então, se você se engajar nesse projeto, você pode receber muda e usar ele dentro da comunidade.
Mas eu estou entendendo, assim, que eu estou achando incrível, que tudo isso, né, assim como eram as boas ações, meditação e tal, é um incentivo meio para a pessoa sair da inércia, mas que eu sinto por como está indo o projeto, que o grande desejo mesmo é que você possa começar a ofertar serviço em troca de muda, né? Para aí realmente Total. fazer a coisa, né? Se começar a ganhar em muda, que nem a gente oferta trabalha, né? Para ganhar em reais, né? E aí o ciclo começa, né? No trabalho. É isso, você pode ganhar reais numa coisa aqui, no outra ali que te der e tal, mas é aquele mensal, né? Que é o seu trabalho, que te dá, que é o que faz com que você pague aí todas as suas contas. Então, quase como se a muda quisesse também ir por esse caminho, né? Eu começo a ofertar Sim. as coisas que eu sei que eu tenho abundante, e aí é muito legal, porque lembra esse conceito que pô, parece tão trivial, mas que na prática, até quando a gente tem isso, é difícil, né? Que é essa mentalidade funcionando na escassez ou na abundância, né? Que o nosso processo decisório é diferente quando a gente está com a abundância em mente, né? Total, cara. E é legal, assim, para mim, a abundância é quando a gente tem um fluxo contínuo de recursos, né? E aí, por exemplo, né, se eu sei que toda vez que eu fizer o voluntariado em algum projeto parceiro ou em alguma CSA, cara, eu tenho uma tranquilidade que eu vou receber aquelas mudas ali por mês e com aquelas mudas eu vou poder comprar, sei lá, cesto de orgânico, terapia, pagar. Tem muita gente que está fazendo psicólogo usando a muda ou algum reforço estudantil. E aí dá essa segurança, né? Porque você usa suas mudas para fazer aquele determinado tipo de produto ou serviço, né? E você guarda seus reais para fazer coisas que não aceitam muda ainda. E aí tem essa inovação que você está falando, que em breve eu espero que ela esteja funcionando, que é da gente poder proporcionar uma experiência de compra e venda onde a pessoa compre com reais e mudas, igual a gente compra uma passagem aérea hoje, que você usa reais e milhas, que é uma experiência de pagamento só. Isso, para mim, vai ser que aí todos os negócios que estão na manifesta, por exemplo, vão poder aceitar a muda de uma maneira muito mais amigável. E aí, cara, aí vai ser questão de tempo até ganhar uma escala maior, né? Porque aí vira como se todo mundo estivesse participando de um clube de desconto, né? Que, pô, por você fazer parte da muda, você tem um desconto naquele produto ou serviço, e começa a girar cada vez mais numa lógica de abundância, né? Porque a galera vai querer colaborar com a rede, participar. Não, muito legal, porque aí, quer dizer, a muda é uma possibilidade real e concreta do que o blockchain permite, né? Que é aquela pergunta que a gente fez inicial. Assim como é a Natus Coin, que você citou, né, Haddad? Que é um Sim. projeto que, pô, você sabe que também me encanta demais, né? Que como a gente começar a valorizar a floresta em pé, né? Ficou muito essa coisa que a floresta vale decepada, né? Quando você realmente extrai, né? Mas, pô, será que ela não tem, se ela é tão importante para a gente, para o planeta, para as pessoas em pé, por que isso também não pode? E a Natus Coin, fala um pouquinho assim desse projeto, como é que ele está também. Claro. Tipo assim, uma coisa que eu acho engraçada é que muitas vezes quem valoriza a floresta de pé são pessoas que já não têm floresta no seu território, né? A gente vê claramente isso, europeus, americanos, enfim, pessoas que já não têm mais floresta no seu território, eles tendem a valorizar muito mais do que nós que temos ainda. Eu posso dizer que ainda eu acho que a gente ainda tem em relativa, não vou dizer abundância, mas que a gente tem, né, uma boa parte do país aí. As maiores reservas estão, né, do mundo, com certeza estão no Brasil, a Amazônia e tudo mais. E aí tem essa questão da gente não necessariamente o brasileiro valoriza tanto, e que é difícil para quem é de fora ajudar, por conta de todo o sistema financeiro que a gente conversou lá atrás. Então, se para eu mandar recurso de um lugar do exterior para o Brasil para manter uma floresta de pé, eu tenho que pagar 15% a 20% de intermediários, caraca, vai ser difícil de eu fazer isso, né? E aí, esse foi o primeiro problema que a gente quis resolver no Natus Coin. Então, fazer assim, cara, vamos criar uma forma onde as pessoas possam colaborar com as reservas privadas, né, com manter as florestas de pé de uma maneira simples, fácil e direta, né, onde não tenham muitos intermediários.
onde a gente vai botar esse recurso direto para construir um legado ambiental. Então, esse foi o primeiro pensamento, e é por isso que a implementação está do jeito que está hoje no PayPal e tudo mais. E aí a gente foi e fez o inventário dos serviços ecossistêmicos de 5 RPPNs, né, que são também chamadas de PPA, que é Privately Protected Areas, são áreas preservadas de maneira privada. E aí vale também dizer que eu estou falando privado aqui, mas não é dizendo que o público não é bom ou que reserva pública não é bom, mas é dizendo que tem que ter os dois, né? A gente está num momento que não é nem mais emergência climática, é colapso climático, né? Então, assim, o governo tem que fazer a parte dele e nós também temos que fazer a nossa, e os dois têm que se ajudar, sabe? Não dá mais para a gente delegar ou para o governo ou para a iniciativa privada. Isso agora eu acho que tem que ser uma coalizão de todo mundo. Então, o que a gente percebeu é que, para quem fazia isso, para quem fazia parte desse movimento conservacionista, dos RPPnistas, há mais de 30 anos, ter feito uma reserva ainda não era considerado um mau negócio, né? É o que você falou, a floresta ela rende mais recurso do dinheiro fiat quando ela está derrubada e não quando ela está de pé. E aí a gente foi e criou o Natus Unit, né? Que é uma unidade que faz o quê? Ele representa em cada metro quadrado dessa reserva qual que é o serviço ecossistêmico que essa reserva está proporcionando para nós, que moramos aqui, né, na nossa mãe Gaia, em Pachamama, aqui nesse planeta Terra lindo, e falando assim, olha só, tá vendo? Isso aqui é o que essa área está te proporcionando. Você quer ajudar essa área de alguma forma? Se você quiser, para cada 1 metro quadrado, você pode colaborar com $1. Colabora e você vai ter isso como um recibo, né? Um comprovante que você está colaborando, pelo menos um pouquinho, né? Cada um na medida em que puder, mas você está colaborando com um serviço que essa área já tá proporcionando para você e para todos nós, seres humanos. E quanto mais gente tiver consciência que a gente precisa de preservar, de manter a floresta em pé, de conservar esse patrimônio que a gente tem, eu acredito que mais recursos vão vir para esse sistema. Essa é a ideia básica, né? Total, assim, e é tão real, né, isso. Eu acho que tem um exemplo que grita, né, nesse lugar, o Ibitipoca, né, que é aquele lugar incrível que você também conhece lá, né, que pô, o Renato, que é essa personalidade também completamente fora do comum, teve essa inspiração e ralação para botar aquilo de pé, né? Ele, quer dizer, tem um parque de Ibitipoca com 1.500 hectares, ele foi comprando terras em volta para reflorestar, né? E já chegou aí a 5.000 hectares. Então, é como se o parque hoje, em vez de ser 1.500, já está em 6.500 por causa dele, né? E agora a ideia é começar a conectar com outras florestas, criar esses corredores, enfim, projetos desses que emocionam, né? E eu nunca esqueci quando ele dizia que as terras que ele comprava, né, não tinha nada, era um pasto, né? E custava mais caro do que se ele comprasse a floresta ali. Então, é literalmente isso, né? Não é nem pelo recurso em si que ela te deu, né? Você hoje comprar uma floresta que você pode derrubar é mais barato do que comprar um pasto, né? Que você só tem aquela grama. Então, realmente é uma loucura, assim, isso. Mas, Haddad, assim, eu acho que a gente passou... Porque o recurso não tem visibilidade, Valtinho. O recurso não tem... O serviço... O que a gente está fazendo com o Natus Unit é dar visibilidade para os serviços que o ecossistema já... É porque o ecossistema não cobra nada da gente para fazer isso, né? Ele está ali dando de maneira abundante, de maneira, né, com essa energia do feminino, da abundância, da mãe, né? Da mãe Gaia. E eu acredito que cada vez mais a gente tem pessoas, organizações que estão dispostos a devolver, né, para a mãe Gaia, para a mãe natureza, isso tudo que ela proporciona para a gente. Então, por isso que é muito gratificante participar de um projeto assim. E aí, uma coisa que eu acho que fecha nessa coisa do Natus Unit, que as pessoas me perguntam, tá, mas eu vou comprar, eu vou ter um certificado e é isso aí? A princípio, sim, é isso aí, mas o que a gente acredita? A gente está conectando com toda uma comunidade de artistas que querem usar a arte para ajudar no movimento de conservação florestal. E esses artistas vão criar obras de arte digitais, colecionáveis, que vão ser distribuídas para todo mundo que comprou o Natus Unit. Então, o Natus Unit é provante, né, que você está ajudando a manter os serviços ecossistêmicos, mas você vai ter um bônus, que vai ser receber essas coleções de obra de arte de alguns artistas
Então, acaba virando um tipo de clube, né? Onde você se associa a esse clube e vai ter alguns benefícios participar dele, além, obviamente, do primário, né? Que é ajudar o movimento da conservação da natureza. Não, perfeito. E como é que chama TFN? Como é que chama a sigla quando você... NFT. NFT, o que significa NFT? Non-fungible tokens. São tokens não fungíveis. Por exemplo, para a gente garantir que dos 10 milhões de metros quadrados que a gente tem de RPPN, que cada um é diferente do outro, a gente criou 10 milhões de NFTs, cada um associado a 1 metro quadrado das 5 RPPNs. E aí a gente sabe que cada NFT daquele ali é único. Então, se eu, por exemplo, tenho 15 Natus Units, que são 15 Natus Units de metros quadrados, que ninguém mais vai ter, só eu tenho. Então, a gente acredita que isso, em algum momento, vai ter um valor colecionável. Eu quero, por exemplo, guardar esses meus Natus Units e, sei lá, eu vou passar para meu filho, para algum sobrinho, sobrinha, enfim. Eu quero passar para as próximas gerações como uma coisa, sabe, que me enche de orgulho, né? que me, enfim, faz ter uma sensação de propósito assim, muito boa. Não, total. Você dá um valor intangível, né, a algo que é super tangível, né? Você some, então, além do tangível, você ainda... Não é incrível isso. Haddad, e para finalizar, assim, a gente falar um pouco do Surf Guru, né? Que é uma startup, assim, do ponto de vista da tecnologia, você falou um pouco, muito legal, que conseguiu mergulhar com as metodologias ágeis, assim, em tudo que a gente tentava experimentar aqui na Manifesta, né, e colocar lá dentro. E é uma discussão que a gente tem feito muito, assim, que as pessoas acham que um negócio digital, né, uma startup assim, nada mais é do que é igual um negócio real, mas é porque está na internet, vende na internet, não entende que para esse negócio ficar de pé, né, você tem que ter toda essa cultura, né, digital, né, que é essa cultura linda, essa cultura ágil de você não ter... Isso para mim foi o mais difícil, assim, porque eu sou mais velho, então eu aprendi isso, eu não vim desse lugar, né? E aí a nossa mentalidade, né, funciona de uma forma mais piramidal mesmo. E esse piramidal parece que é só em hierarquia, mas não, é até na forma como a gente imagina e projeta, enxerga o futuro, né? A gente planeja 5 anos, planeja 10 anos, né? E aí a gente tenta criar uma escadinha para chegar naquele lugar. Eu acho que o mais contra-intuitivo desses negócios digitais é você desapegar de ter arrogância de achar que você consegue prever onde você vai estar em 6 meses, quanto mais 1 ano, 2 anos, e cria uma metodologia onde você acredita muito nessa melhoria, na exponencialidade dessa melhoria contínua, ou seja, se eu melhorar um pouquinho cada dia, eu não sei onde eu vou estar daqui a 3 meses, mas eu sei que vai ser um lugar incrível, muito mais do que se eu planejar e vir e é tão difícil, né? Esse lugar, a gente, quando fazia o OKR, fazia 18 meses, 12, 6, que era aquilo, para, eu preciso me enxergar, perdão, preciso me enxergar onde eu vou estar lá. Ao invés, não, faz um ciclo de 90 dias. Daqui a 90 dias você faz outro e confia que essa direção... Então, queria aproveitar para você falar um pouquinho do Surf Guru, mas também dar uma puxada nesse tema, assim, que é tão atual, né? Não seria uma conversa entre nós dois se a gente não falasse de OKR, metodologias ágeis, né? Para finalizar, né? OKR. Por último, mas não menos importante. Pô, claro, cara, vamos lá. Primeiro que essas metodologias ágeis, você falou muito bem, elas são pensadas para lidar com um contexto de mundo que a galera chama de VUCA, né? Volátil, incerto, que é uncertain, né, em inglês, complexo e ambíguo. Ou seja, a gente só sabe que a gente não sabe de nada, né? Essa é a primeira premissa que a gente tem que ter, de calçar a sandália da humildade e falar: nós não conseguimos prever o futuro. O máximo que a gente consegue ter como o pessoal fala, um educated guess, né? É um palpite educado, né? Eu acho que daqui a 18 meses eu gostaria de estar em tal lugar.
É um chute com alguma lógica, né? Isso. É um chute esperançoso, né? Você espera, não tem esperança. Beleza. Então, a gente parte dessa premissa e por quê? Porque a galera percebeu que para criar startup, que é uma organização com um modelo de negócio único, né, para atender um problema, a solução de uma forma única, escalável, blá, 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 se é para ser único, você tem que tentar várias vezes até achar aquele jeitinho ali que é o seu jeitinho. Então, não dá para você prever a 2, 3 anos de distância. Você tem que viver o agora e ir experimentando, vai dando feedback, a partir do feedback você muda, você experimenta de novo, você vai, sabe, nesses ciclos de melhoria contínua, que são, né, entre 7 e 15 dias, que são os sprints, e os ciclos de OKR, que podem ser de 3 a 6 meses. No Surf Guru, a gente já teve várias vezes que olhou para o ciclo e falou assim, caraca, não estamos nem perto de chegar nos resultados-chave. Não, então vamos repetir, e daqui a 3 meses a gente faz de novo. Porque, enfim, por questões de praticidade também. E aí os OKRs, né, eles são essa metodologia que vem criada no Vale do Silício. Eu ouvi dizer um dia desse que também tem uma metodologia japonesa que parece um pouco com os OKRs, mas quem popularizou ela foi o John Doerr, que era um consultor da Intel e tudo mais. Ficou muito famoso depois que o Google começou a adotar os OKRs, porque o John Doerr investiu no Google lá atrás e levou a metodologia para ser implementada no Google, e toda startup hoje em dia, quase toda, usa os OKRs. Né? E basicamente você olha para o seu planejamento estratégico, não planejamento estratégico, você olha para o seu modelo de negócio, né, para o seu Canvas, que não é mais um business plan que demorava não sei quantos dias, não sei quantas páginas, hoje em dia é uma cartolina que você bota, uns 20, 30 post-its e você tem uma noção do seu modelo de negócio. Por quê? Você pode mudar o seu modelo de negócio a qualquer momento. A cartolina está ali para ser justamente iterada. Né? A iteração e a experimentação são abraçadas nesse processo. Enquanto no processo de planejamento estratégico tradicional, era uma coisa que a gente ficava com medo. Falava, não, peraí, mas está fora do planejamento. Caraca, mas não está no orçamento. Como é que eu vou fazer isso? Sabe? E aí a gente criava a amarra para nós mesmos e impedia a nossa inovação. Né? E eu lembro que, na época da Apex, eu lembro que teve um semestre que eu fiz, sei lá, uns 8 planejamentos estratégicos assim, e foi uma aula do que fazer, mas quando eu cheguei no bazar para aplicar o que eu tinha aprendido na Apex, era como se não encaixasse, porque uma coisa era digital, outra coisa não era digital, era uma coisa de economia real. Né? Para a economia real funciona bem, porque, sei lá, você consegue prever a receita de uma padaria, né, que tem um crescimento linear, você consegue prever tranquilamente daqui a 5, 10 anos, né? Você coloca ali umas projeções e tal. Agora, do Surf Guru, que é um negócio que é digital, que é para o número de assinante, que, enfim, tem várias variáveis, não dá para saber. E essa é a primeira dica, né? Não tente saber de tudo, só aceita e segue o processo. E aí o Surf Guru, cara, primeiro que entrou na minha vida de um jeito muito especial, estava surfando em Fernando de Noronha, quando eu conheci o Guga Rock, que é sócio do Surf Guru, meu sócio hoje em dia. Ele deixou uma onda animal para mim na cacimba, peguei moto bom, e quando eu olhei para trás ele veio uma melhor ainda, pegou outro bom. Eu fiquei, falei, caraca, irado e tal. Aí eu vi o adesivo do Surf Guru, falei, uso muito Surf Guru, sou capixaba. Falou, cara, a gente quer expandir para o Sudeste, tal, vamos conversar. Eu falei que trabalhava com tecnologia também. E eu lembro que na primeira reunião, você falou de cultura, mais importante do que as metodologias é a cultura. A cultura é o mais importante de tudo. Não adianta nada você ter todas as metodologias se você não tiver cultura. E eu lembro na primeira reunião do Surf Guru, com o Beto, com o Gabriel e o Guga, eu falei, olha, há quanto tempo vocês estão surfando direto? Aí eles, não. Aí eles estavam no meio do programa de aceleração do Porto Digital, toda aquela história. Eu falei, cara, se você não está surfando, isso não é sucesso. Né? Não dá para a gente falar que todo mundo tem que surfar, de ser o site de previsão de onda, e a gente não está surfando, tem alguma coisa errada. Então, vamos rever tudo e vamos resgatar o espírito Aloha. E aí, a partir do espírito Aloha, a gente criou toda uma nova cultura no Surf Guru, que naturalmente... E eu só implementei as metodologias depois que a cultura estava mudada. Porque antes a cultura era uma cultura meio de um negócio que era um negócio de economia real que virou digital. Porque o Surf Guru começou como um fax. Era Swell Fax o nome, há 20 anos atrás.
não tinha essa cultura de digital, de trabalho remoto, eles tinham escritório. A primeira coisa que eu falei foi, cara, para mim, esquece escritório, todo mundo trabalha de casa, a equipe vai ser do mundo, do Brasil. Hoje a gente tem gente que trabalha na equipe que mora em Portugal. A Crícia, que trabalha com a gente, morou um tempo na Califórnia. E todo mundo pode ser nômade e morar onde quiser. Essa é uma premissa nossa. Segura que todo mundo tem que estar surfando, a gente só contrata pessoas que são de dentro d'água. Todo mundo que está no Surf Guru tem que usar o Surf Guru para alguma coisa. E eu também tenho um pouco disso. Eu só gosto de trabalhar em projeto que eu uso os produtos ou os serviços, né? Porque aí eu consigo ter uma noção enfim, né? Se está melhorando, se está piorando, enfim, pelo menos eu consigo acompanhar. E essa plataforma de previsão de ondas, né? Que a gente tem a previsão estendida, tem previsão do Brasil, do mundo, é considerada hoje a previsão mais assertiva do Brasil. E aí varia, às vezes, de lugar para lugar, mas, por exemplo, Espírito Santo, Fernando de Noronha, Saquarema, são lugares muito icônicos que a nossa previsão, normalmente, ela bate muito bem. Itacoatiara, enfim. Eu tive esse prazer também de fazer um conceito que eu aprendi na Manifesta, que foi a virada de impacto, que foi transformar o Surf Guru num negócio de impacto. Quando eu cheguei lá, não era. O Surf Guru não se enxergava como um negócio de impacto. A gente primeiro fez a imersão, né, do porquê a OKR. Então, a gente fez uma dinâmica de propósito para entender primeiro o propósito do Surf Guru, que é conectar as pessoas com o mar, cuidar do nosso planeta e viver o espírito aloha, né? Essa é a nossa declaração de propósito. E, através da previsão, a gente conecta as pessoas com o mar, mas não é só por isso. A gente conecta porque a gente quer que elas estejam dentro d'água para cuidar do planeta e para viver esse espírito, né, de colaboração, de interdependência, de entender que somos uma coisa só. E hoje, 10% das receitas do Surf Guru são destinadas para a ação de limpeza de praia e cuidado com os oceanos. A gente tem parceria institucional com a RUT, a gente doa, desses 10%, né, 1% vai para a RUT e 9% a gente está atuando por meio de projetos piloto que a gente tem em Regência, Saquarema. Eu estou fechando um aqui na Praia da Costa e São Conrado. Ai, meu Deus do céu, lá em Recife. Qual é o nome da praia? É a praia do Nordestão, lá que o Beto mora. Ipojuca. Ou seja, cara, a gente está conseguindo aplicar conceitos que eu aprendi na Manifesta, que eu lembro que o Bório uma vez trouxe aquela classificação de como que você causa impacto, né? Você não necessariamente precisa ter impacto no seu core, mas você pode ter uma declaração do tipo, se você me compra uma sandália, eu dou uma sandália para alguém que precisa, né? No caso do Surf Guru, para cada R$1 que entra, 10 centavos vão para a ação de cuidado com os oceanos, que é o impacto cruzado, né? Não é diretamente causado, mas ele é cruzado. Não, cara, e as metodologias têm feito toda a diferença, Valtinho. Desde aceitar a moeda social, o Surf Guru aceita Bitcoin, aceita a muda, a gente usa nossas mudas para presentear a galera da equipe, a gente usa também para comprar consultoria, como, por exemplo, a gente fez o valuation do Surf Guru pagando o Pedrinho, que é um sócio da Manifesta, em muda, né? E isso virou case, a galera ficou amarradona, o Pedrinho e a Ananda mandaram super bem, hoje a gente já fechou a rodada de captação, contratos assinados, tudo certo. Então, assim, cara, o Surf Guru, assim como a Manifesta, também são participantes do Sistema NATS, vão ajudar na divulgação, vão ajudar a gente a engajar a comunidade. E aquilo que você falou, quando você vai ver, eu já estou ali criando daqui a pouco a moeda para cuidar dos oceanos, que é um desejo que eu tenho ali com o Simão também, que eu quero chamar ela de drop. Enfim, cara, tem várias coisas que estão acontecendo, mas tem sido uma jornada muito boa, muito divertida. Para mim, o principal pagamento é que eu posso ir surfar e dizer que eu estou trabalhando, isso sempre foi um sonho para mim. Então, isso não tem preço. E, cara, acho que é o Ficou real, assim, né? Ficou agora completamente real. Não, incrível, cara. Você vê como isso é importante, né? Porque a gente estava discutindo um pouco isso, essa cultura da regeneração, né? Esse mercado que a gente quer incentivar, né? Da regeneração mercado, enquanto trocas, né? Você tem os empreendedores ativistas, você tem o consumidor consciente, você vai criando esse mercado. Mas quer dizer, você entra na Manifesta, você já tinha esse DNA, você entra na Manifesta, a gente começa a exercitar muito isso, aí você entra no Surf Guru, que em tese, é legal, porque está te incentivando a surfar, então já é
um negócio bacana. Mas não, a partir do momento que entra nessa coisa do... Você comentou também que a gente gosta muito, que é essa história do business art, né? Que a gente fundir essas duas lentes, né? Então, pô, não, eu vou estar sempre olhando agora para a cultura, para a regeneração, porque ele faz em todos os pontos que eu nem imaginava que pudesse fazer. Então, pode ser num percentual da venda, mas pode ser em como limpa a praia, mas pode ser em como... Quer dizer, você deu 10 exemplos de como o Surf Guru está sendo um agente dessa regeneração, né? E eu não tenho dúvida que, claro, quem estava lá já estava preparado para receber isso, mas se de repente não chega a sua cabeça com essa direção, não ia dar nem tempo, né, para avançar. Então, é um exemplo de como a gente consegue embutir esse conceito em todos os lugares, né? Cara, papo Total. maravilhoso, Haddad. Podemos marcar agora os próximos Irado. 50 para a gente destrinchar um pouco esse assunto, né? Mas faz aí as últimas palavras e vamos embora. Foi lindo demais. Legal. Cara, eu acho que a palavra é gratidão. Pô, é sempre muito bom estar contigo, sempre muito bom as nossas trocas. Muito legal poder compartilhar, né, essas experiências, esses aprendizados com essa nossa comunidade aí da Manifesta, da Muda, do Surf Guru, da Cambiatos, da Natos, enfim, de todos essas iniciativas, né, cara? Porque eu acho que é isso. A gente está fazendo parte de um movimento muito maior que já entendeu que a gente precisa de redefinir o que é sucesso, né? A gente precisa de repensar o que é ser uma pessoa bem-sucedida. A riqueza é o que as notas não compram, né? Como já tem a música aí de um poeta, e que diz que, cara, a gente tem que prezar pela nossa qualidade de vida, tem que prezar pela vida ao nosso redor, tem que prezar pela regeneração, tem que definir sucesso de uma maneira diferente, que não é só pelo business, também é pela arte, que não é só pela arte, também é pelo business, que é acreditar que fundir esses dois polos é possível, e viver nessa busca, né, de criar o impossível, de pensar essas novas formas, essas novas economias, tentando se divertir ao longo do caminho, ajudando o máximo de pessoas possível. E é isso, cara. Eu fico feliz de estar aqui, sabe? De estar participando disso tudo, de ter você com uma pessoa que eu sei que a hora que precisar a gente está lado a lado ali para o que der e vier. E toda essa nossa rede, sabe? Que é maravilhosa. Então, só tenho só gratidão. Tocou até o celular. Aconteceu agora. No final, né? Porra, passamos o negócio inteiro sem... Amém, pô, amém. Pô, total, cara. É bom demais. Estamos fazendo o que a gente quer, né? Isso que é o importante. Estamos conseguindo segurar no longo prazo projetos tão difíceis, né? Tão desafiadores, e estão ficando cada vez mais claros, cada vez mais óbvios, né? E eu não digo mais fácil, porque não tem com a gente esse conceito de fácil é difícil, né? Vamos mergulhar e vamos fazer acontecer. Quanto mais difícil, mais a gente gosta, né? Aloha! Exatamente. Obrigado demais, minha gente. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Valeu. Grande abraço. Valeu, prazerzaço. Valeu.